Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Boa noite, irmãos de Ribeirão Preto. Boa noite, irmãos de Birigui, de Franca, de São Sebastião do Paraíso, do Japão, dos Estados Unidos, de Minas Gerais, de Goiás. Eita, povo bom! É o povo de Ribeirão. Ribeirão, Presidente Prudente e Barretos caíram na rede vermelha, né? Saíram do segundo ciclo e foram para o terceiro. Ana Maria, não é fácil não, viu, Anister? Esse povo fica brincando de coronavírus aí e a gente não pode agora fazer os cultos, porque o povo fica brincando. Ô Vânia, tudo bem? Como vai você? Maria Lúcia, tudo bom? Deus abençoe vocês. Deus continue protegendo a Neuza lá no lar, protegendo o Carlinhos, protegendo o Carlos Orlando, o Júnior lá nos Estados Unidos com a filha, com a esposa, abençoando a Niete com o esposo dela lá no Japão, abençoando todo mundo, né, Márcia? Abençoando as crianças, abençoando nossa igreja. E nós estamos muito felizes, porque nós temos esses irmãos para a gente compartilhar. Hoje é dia do namorado, então se você tem namorado ou namorada, tá bom. Se você não tiver, tá bom também. É como eu ouvi hoje de um pastor. Ele era compromissado e a esposa dele de 30 anos também era compromissada. E ele pediu a Deus e ela também pediu. Aí eles que tinham compromisso, mas era com Deus. E Deus então liberou, eles estão casados há 30 anos. Mas tem uns que estão sofrendo há 30 anos, né? Então tem que pedir a Deus para não fazer coisa errada. Elisandra, meu amor, como vai você, minha queridinha? E as crianças, tudo bem também? Muito bom. Hoje nós vamos estudar 1 Tessalonicenses no capítulo 2. Vamos ver os versículos 1, 2 e 3. Por que os 3? É porque é rapidinho aqui. Aí todo dia você dá vontade de entrar porque é rapidinho, não vai demorar mesmo. Então vamos começar. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e no capítulo 2, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele que era um homem, ele não buscava conforto, mas ele buscava conversões. O apóstolo Paulo, ele não buscava lucro, mas ele buscava trabalho no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele não buscava aplausos, ele buscava a aprovação de Deus. Então o apóstolo Paulo era assim. Vocês já viram que, infelizmente, hoje, nós que somos cristãos, nós exigimos tanto de Deus, que parece que Deus está sempre devendo para nós. A gente faz as coisas da gente, faz coisa errada, e depois a gente não pede para Deus, e depois a gente quer que Deus resolva os problemas da gente. Então, antes disso, vamos fazer isso. O apóstolo Paulo, ele buscava a aprovação de Deus. Procure buscar a aprovação de Deus também. É bom para você, bom para mim, bom para todo mundo. Bom para as crianças, bom para sua esposa, bom para os seus netos, bom para todo mundo. Busque a aprovação de Deus. E no verso 1, fala que Paulo, ele era um homem de fronte. O apóstolo Paulo não ficava num gabinete pastoral e mandava Timóteo e Silas trabalhar, não. Ele não era assim, não. Ele ia na frente, ele ia no fronte, ele enfrentava, ele que ia nas sinagogas, ele que saiu escorraçado de Filipos, apedrejado em Filipos, suas carnes rasgadas em Filipe, foi expulso de Filipe por falar de Jesus. Dali de Filipos ele foi para Tessalônica, e lá em Tessalônica a primeira coisa que ele fez foi ir de novo, foi voltar na sinagoga. Ele era demais, ele era demais. Ele não queria saber se o povo falava bem ou mal dele. Ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica pregar o evangelho. Ele não queria nem saber. Então o apóstolo Paulo era um homem de fronte, era um homem que estava sempre na frente, vivendo e dando o exemplo também, não apenas
mandando, mas indo, né? José Jaime, a Luciane Dias, que não é de Varginha coisa nenhuma, Varginha onde tem o ET, não é de lá não. Ô, Luciano, me desculpa, viu, eu errei, a minha mulher que falou que eu falei errado. Ó, o Nogueira, tá bom, Celcinho lindo? A Vânia também, a Nayarinha querida, e é isso aí. Então, no primeiro versículo, a gente descobre que o apóstolo Paulo era um homem de fronte. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês? Eu já vi muita gente ensinar teologia. Tem pastores, tem presbíteros, tem todo tipo de gente que ensina muito teologia, é muito firme na parte doutrinária, não abre mão, fica observando os cânticos espirituais para ver se vocês têm alguma heresia, e não é assim, segura na mão de Deus, não pode falar isso, é Deus que segura na nossa mão, e etc. Pessoas que fazem isso direitinho, mas aí a gente pega e fala assim, vamos evangelizar lá no seu condomínio? Ele fala, tô de plantão, sabe? Vai no fronte, vai com o Valtinho na favela, eu tô louco pra ir, mas eu sou do grupo de risco, mas eu vou com ele, nós vamos fazer cultos lá, eu já prometi pra ele. Então, por exemplo, o Valtinho é um menino pititinho, que ninguém vê o que ele faz, e ele tá nas favelas, ele tá no lugar de perigo, levando alimento, levando roupa, levando amor para as pessoas. Eu não estou falando só do Valtinho, não, porque na nossa igreja está cheio de gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Eu tenho certeza que tem, e Deus seja louvado pela vida de vocês que trabalham. Então, o que é ficar no fronte? É você avançar. E o primeiro versículo, ele deixa bem claro que o apóstolo Paulo, ele fala que vocês sabem pessoalmente que eu estive entre vós, e eu não fui entre vós e foi uma causa infrutífera. Não, eu fui entre vós e teve frutos, vocês estão me ouvindo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então o primeiro versículo é que o apóstolo Paulo não ficava falando mal dos outros, não ficava observando o que os outros faziam, ele ia fazer. Esse é o grande problema da igreja hoje. Tem muito cacique e pouco índio. Vamos ser mais índio do que cacique. Deixa Jesus ser o nosso cacique e nós todos seremos índios. Vamos trabalhar para a honra e glória de Deus. Ô Ivanilde linda de Birigui, faz comida boa para nós aí. Então o versículo, a segunda coisa que eu quero falar para os meus amados irmãos é exatamente que o apóstolo Paulo, ele ia na frente, mas ele tinha o couro grosso. O que é couro grosso que eu quero dizer? É que eu sou lá do Goiás. Então eu falo umas expressões muito esquisitas, meu. É couro grosso. O que é o couro grosso? É que não entra espinho fácil. O espinho não entra fácil. Não se machuca fácil. Ele é do couro grosso. Pode bater nele que ele aguenta. Couro grosso é não ser casquinha de ferida. Couro grosso é suportar as pancadas. Couro grosso é não emburrar. Então o apóstolo Paulo, ele era do couro grosso, ele era do fôlego comprido. O fôlego do apóstolo Paulo era infindável, nada tirava ele da luta. Ele não perdia o pique, ele trabalhava dia e noite e não se cansava. Couro grosso, ele era indomável. Indomável, oi Claudinha linda, indomável, sabe o que quer dizer? Lá em Filipos eles bateram nele. Primeiro lá em Damasco ele teve que sair fugido pelo cesto. Lá em Filipos eles bateram nele. Ele acabou de apanhar, saiu, foi tocado, enxotado de Filipos. Eles proibiram ele falar o nome do caminho, falar de Jesus. Ele já chegou lá em Tessalônica e já começou a falar. Ou seja, ele não tinha vergonha na cara. Ai, não tinha, o apóstolo Paulo não tinha vergonha na cara? Você entendeu o que eu quis dizer? Ele não ligava, falava mal dele e ele não estava nem aí. Ele era do fôlego infindável, não adiantava querer o obstacular. O demônio, ele usa muito na igreja, às vezes ele usa irmãos para fazer a gente desanimar. Ele usa pessoas para fazer a gente desanimar.
E aí a gente tem que ser do couro grosso. A gente tem que ser, entre aspas, viu? Sem vergonha, não pode ligar o que o povo fala. O que eu estou fazendo não é para quem fala para mim, eu estou fazendo não é quem fala bem ou mal de mim, eu estou fazendo para o meu Senhor, e por Ele eu vou ter o fôlego infindável. Eu vou ser indomável. O apóstolo Paulo era indomável. Amado, então seja indomável também. Esse versículo do 1º até o 3º fala tudo isso. Mas aí vem uma outra coisa, que o apóstolo Paulo ele fala que Deus era o seu fiador. Sabe o que é ser o seu fiador? Você já pediu alguém para ser fiador seu? Que às vezes a pessoa, às vezes até parente, falar no você não. Sabe por quê? É porque a pessoa não confia em você. E você está precisando dela. E ela não abre a mão para você. Ela não abre os braços, ela não te acolhe. Ela não quer ser fiadora sua. Então o apóstolo Paulo tinha um fiador que quis ser fiador dele. Sabe quem, né? Então o apóstolo Paulo ele fala, eu tenho um fiador, e é por causa do meu fiador que eu avanço, porque ele está me fiando, ele está garantindo, e eu não vou parar. Aí depois que ele tem o nosso Deus como fiador, ele tem um outro problema. Os inimigos de Paulo, os inimigos do caminho, os inimigos de Jesus, eles estavam falando mal do apóstolo Paulo, falando que o apóstolo Paulo era um fugitivo. Ele era um presidiário fugitivo, e ele estava usando a igreja para se esconder. Então o apóstolo Paulo, imagina se o apóstolo Paulo ficasse dando ouvido para esse povo. Ele ia emburrar e falar, não vou trabalhar mais não, estou trabalhando, ninguém me aplaude. Aí eu vou parar. Que parar o quê? O apóstolo Paulo não parava não. Eles falavam que ele era um fugitivo, e ele falava para Deus, Senhor, eu sou do Senhor, e eu sei que eu fui arregimentado para pregar o evangelho, e eu não vou parar. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esses amigos, esses inimigos, que falavam que ele era fugitivo. Mas o apóstolo Paulo tem uma outra coisa, só faltam duas para terminar. O apóstolo Paulo ele era um indivíduo que motivava as pessoas. Pode ver no versículo 2, versículo 3, ele motivava. Ele falava para o povo que valia a pena servir Jesus. Ele falava para o povo que o caminho era aquele, que a única alegria era aquela, o único prazer era aquele. Então o apóstolo Paulo, ele motivava os irmãos. E tem duas expressões para você entender. Quando fala exortar, pode ver que o versículo 3 fala, pois a nossa exortação. Essa exortação quer dizer no texto original motivação. Porque lá vocês sabem que existiam os soldados que eram pagos para lutar pela pátria alheia. Ele não era daquela pátria, mas ele recebia para lutar pela pátria. Então tinha que motivar esses soldados, que não eram patriotas, eles eram profissionais. Então esses soldados tinham que ser motivados. E aí o apóstolo Paulo, conhecendo a turma, falou assim, eu estou motivando vocês, mas não é por causa do salário que o guerreiro ganha. Eu estou motivando vocês porque nós temos esperança da vida eterna. Vale a pena lutar não pelo que nós ganhamos, mas vale a pena lutar pelo que já recebemos de Deus e agora nós somos soldados dele. Amado e querido irmão, então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o interesse dos soldados era dinheiro, era benefício, mas o interesse do servo de Cristo, do soldado de Jesus, era amor. Esta era a motivação que tinha. E finalizando, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 3, que a motivação dele não era mentira. A motivação dele não era cheia de dolo, a motivação dele não era de engano. Aí ele usa uma figura aqui muito legal. Oi Silvinha, tudo bem? Ele usa uma figura legal. Ele fala assim, eu não sou como o pescador que pega o anzol e bota a isca para você pensar que é alimento e depois ele te fisga e te tira para fora. É isso que ele está falando aqui. A minha motivação não é enganadora. Você não vai morder na isca.
Você não vai ser enganado. Eu não estou jogando, eu não estou te cevando. O caçador, ele põe todos os dias alimento para a caça, e a caça aprende a ir lá naquele lugar, e ele fica próximo daquele lugar, num giral em cima da árvore. Quando o animal já está acostumado a ir lá comer aquela ceva, o caçador o mata. E o apóstolo Paulo está explicando exatamente isso. Não fique com medo, eu não estou motivando, eu não estou exortando com dolo ou com mentira, e nem com vara de pescar. Eu estou exortando falando a verdade. Eu não preciso mentir. É assim que aconteceu com a minha vida. E amanhã nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala pelo contrário. E isso amanhã nós vamos ver. Leia o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que você vai vibrar e vai aprender muito. Tá bom, Marilene? Como vai você, minha linda? Essa Marilene, é que eu tô meio de longe aqui, viu, Marilene? Marilene, isto mesmo, acertei. Então, meus amados irmãos, nós vamos parar por aqui. Hoje é dia dos namorados. Se você não tiver um namorado, namore com Jesus, que talvez é bem melhor que ter um namorado, hein? Cuidado com o negócio de namoro aí. Por favor, peça para Deus, busque em Deus que é melhor. Nunca, Deus não atrasa não, Ele faz tudo certinho. E se você já tem sua amada, faça como eu. Compre uma jangada do Jaime e comemore sozinho com a sua amada em casa nos tempos de pandemia. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até amanhã às 18h30.